Temos trazendo informação que é super importante nesse momento que a gente vive, com uma alta importante, significativa no número de casos, o Brasil quase batendo 1 milhão de casos confirmados de dengue. No estado de São Paulo, a situação também crítica, preocupante. Na linha conosco, a partir de agora, está a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo, doutora Regiane de Paula. Muito obrigada por nos atender. Bom dia, doutora. Bom dia a todos, muito bom falar com vocês. Bem, a gente fala de algumas ações pontuais, mas dessa vez do dia D de mobilização estadual contra a dengue nesta sexta-feira. Também haverá um promovido pelo Ministério da Saúde no sábado, em integração com estados e municípios, mas vamos falar sobre essas ações fundamentais que vão ocorrer e as que já têm ocorrido. Qual é o foco principal? A gente fala tanto de educação, de orientação, mas onde hoje mora o nosso principal desafio no combate à dengue em São Paulo? Eu acho que hoje o nosso principal desafio no combate no estado de São Paulo e em todo o Brasil é que a população crie o hábito de, durante todo o ano, fazer a eliminação do criadouro. E não somente na época do verão, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e esse pico mostra para nós que isso é muito necessário. Então, a gente precisa que toda a população, e mais nós, agentes públicos, possamos estar falando de dengue o ano inteiro e não somente durante esse período de chuvas, e a gente está com El Niño aqui, e isso agrava muito a nossa situação. Isso faz diferença, doutora? Quando a gente, enfim, ataca o criadouro antes mesmo da época, de que maneira que isso vai influenciar no combate ao mosquito na época da doença mesmo? Então, o que acontece, Megali, a fêmea do Aedes, ela deposita os seus ovos num recipiente. Esse recipiente com água, se ele secar e se eu não eliminar esse recipiente, ele pode ficar ali. Quando ele for novamente molhado, ela pode eclodir. A temperatura e a água faz com que o ovo da fêmea, que é muito resistente, possa eclodir. Então, se a gente cria o hábito de eliminação do criadouro, de toda semana, a gente olhar para as calhas, para o quintal, para a água do pet, para as geladeiras, que é outro local muito importante, a gente vai criar um hábito, e esse hábito, ao longo do ano, vai fazer com que a gente combata o Aedes aegypti, não somente nessas épocas de muito calor e de muitas chuvas, como a gente vem tendo, inclusive, e esse deslocamento dessa curva que a gente está tendo no número de casos agora, ao invés de abril, mas ela faz com que seja de forma mais efetiva uma estratégia muito importante para toda a população do estado. Falar das estratégias, então, as atividades incluídas aí nessa ação, doutora, quais serão? As atividades, a gente criou um COI, né? Esse COI, vai acabar aqui. Esse COI, ele é um centro de operações e emergências de arboviroses que foi criado no dia 6, e nós estamos com o Exército, com a Defesa Civil, com outras secretarias, e a ação de sexta-feira vai trabalhar com a Defesa Civil e o Exército, todas as secretarias municipais de saúde, para que a gente possa fazer uma ação de educação e um casa a casa. Então, essa ação ela é muito importante para que a gente possa trabalhar de forma sistemática com as crianças, inclusive, levando informação para essas crianças da importância de eliminação do criadouro, quais são os sinais e sintomas do Aedes aegypti, porque nós sabemos que o adolescente ou a criança, ele reproduz de forma muito importante tudo aquilo que acontece no seu entorno, na sua casa, com o seu vizinho, com o seu primo, com os seus colegas. Então, também é uma ação muito importante de educação em saúde. E distribuição de repelentes, doutora, isso entra também na estratégia do governo do estado, pelo menos para proteger as pessoas da doença? Porque a gente sabe que essa estratégia... Oi, desculpa. Não, desculpa, nesse momento não, mas a gente já está avaliando essa possibilidade, porque a gente tem um determinado tipo de repelente que ele é usado, que é o icaridina, principalmente para gestantes. A gente está olhando para aqueles grupos que são os grupos mais vulneráveis. Então, lá atrás, em 2015, 2016, o Ministério da Saúde já forneceu o repelente, no caso, quando a gente teve os Zika vírus, gestantes e tudo mais. Então, a gente está avaliando, está fazendo uma consulta ao Ministério da Saúde, porque como a demanda também é muito grande na procura de repelente, eu preciso saber se as farmacêuticas têm para me entregar. Eu ia perguntar exatamente isso. Fui pesquisar que o tempo voa, tá? Foi em 2016, quase uma década atrás, que rolou uma verdadeira corrida do ouro por esse repelente à base de icaridina. Só na época, tinha essa substância que era aquele Exposes. E as pessoas começaram a vender no mercado paralelo até pelo quíntuplo do preço. Era uma loucura.
Vocês vão lembrar dessa época. Dos casos de hidrocefalia, né? Exato, As crianças que estavam hidrocefalia em recém-nascidos, era a época do Zika, muito né? triste, Exatamente. Isso mesmo. Em relação à dengue, os demais repelentes funcionam ou é melhor buscar esse repelente específico, doutora? Ele tem uma efetividade, um tempo menor, e aí você vai precisar passar mais vezes esse repelente. Então, no caso das gestantes, eu preciso ter o icaridina, e os outros repelentes, eles têm que ser avaliados, porque o tempo de exposição aí vai depender de onde a pessoa está, e ela vai precisar passar mais vezes esses repelentes. Então, é muito importante que você, inclusive, na busca na farmácia, converse com o farmacêutico, veja, e a gente se preocupa também muito, Megali, não só com as gestantes, mas com o grupo de risco, as pessoas com 60 anos e mais e com comorbidades. Então, essas pessoas precisam ter esse cuidado especial quando fala do repelente, porque achar que eu passei um repelente qualquer e eu estou protegido, isso pode não acontecer. Uhum. O Carlos, nosso ouvinte, falando, poxa, um problema maior aqui que a gente tem são os imóveis fechados ou abandonados. Ele cita a Vila Ema. Ele falou, pô, a gente tem 2 torres aqui enormes, há 3 anos abandonadas, tem o fosso do elevador acumulando água, um perigo mesmo. O quanto isso dificulta o trabalho, esses imóveis, o quanto há necessidade de reforçar esse tipo de ação um pouco mais efetiva, né, desses imóveis largados? A gente tem 2 situações aqui, essa que o nosso ouvinte está aí relatando para vocês, que a gente precisa saber se é um imóvel público ou privado, e nós estamos trabalhando numa parceria com o Cresce, porque o que a gente tem? A gente tem muitos imóveis que estão com o Cresce, com as imobiliárias, e o Estado de São Paulo, nessa parceria com o Cresce, vai fazer com que a gente consiga agilizar a entrada nesses imóveis para que a gente possa eliminar os criadouros. E a segunda questão é essa questão importante, se é um imóvel e a gente tem muitos aqui no Estado, em todo o Brasil, que é aquela questão de partilhas, imóveis que ainda estão fechados pela família, que não estão para o aluguel, e que aí tem que acionar a prefeitura, a Secretaria de Saúde e a prefeitura para que ela possa fazer essa vistoria. Mas o que a gente solicita é que todos nos ajudem nesse momento. Então, a denúncia ela é muito importante, mas ela tem que ser acolhida também pelas prefeituras rapidamente. Uhum. Valem outras recomendações, doutora? Aquela a gente sempre fala, né, de utilizar roupa branca, na medida do possível utilizar roupa que proteja os braços, manga longa, calça comprida. Isso não protege de tudo, né, gente? A gente está trazendo algumas dicas e orientações, mas isso continua valendo também, né? Também. A gente continua falando sobre a importância da roupa clara. Os estudos têm mostrado que, inclusive, algumas perguntas vêm no sentido de que, mas o mosquito Aedes só pica de dia, também não é uma verdade. Os estudos têm mostrado, com a mudança climática também, uma mudança do próprio vetor para se adaptar. Então, é muito importante que a gente tome os cuidados e elimine os criadouros. Por mais que a gente fale hoje que entrou uma vacina, e a gente está falando de uma vacina de 2 doses, no momento que a gente tem um número expressivo de casos, o mais importante é que a gente trabalhe com o que a gente tem. E o que a gente tem é a eliminação de criadouros. Uhum. Tenho aqui uma dúvida de um ouvinte nosso, e que certamente é a dúvida de outros tantos ouvintes, a respeito de como denunciar essas áreas que estão abandonadas. Vou colocar aqui o relato do nosso ouvinte. Bom dia, Lucas, motorista de aplicativo do Campo Limpo. Na rua Chimarrão, com a rua Catarina Guimarães, no Jardim Olinda, tem um terreno abandonado e o pessoal anda jogando lixo lá dentro. O que deve ter de criador de mosquito da dengue ali é uma enormidade. Eu queria saber como é que faz aí para denunciar e tal, porque já ligamos na prefeitura, já ligamos no 56, já reclamou, tem protocolo e ninguém vai lá resolver. Ninguém vai lá chamar a atenção do dono, tá lá, largado às traças. Deve ter mosquito da dengue ali até umas horas. Valeu, abraço, bom dia, bom trabalho aí. Um abraço, bom dia para você também. E aí, denuncia para quem? Chama quem? 156, como ele já fez, né? E o que acontece muitas vezes é isso, é que as próprias pessoas jogam lixo em lugares que não são recomendados, então você vai ter um acúmulo de lixo, mas nesse caso é a prefeitura, 156, que faz essa ação, e ela pode multar se for um terreno, uma casa, algo que esteja ali, tem um dono, então ele pode multar e fazer a limpeza ou acionar para que isso aconteça. Então é muito importante que as prefeituras façam esse trabalho.
Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controles de Doenças do Estado de São Paulo, doutora Regiane de Paula, nos trazendo as informações sobre o dia D de mobilização estadual contra a dengue. Bom trabalho para a senhora, doutora. Até a próxima. Obrigada a vocês também. Bom dia. Obrigada, bom dia. Agora são 10h28.